Lucas. O capítulo é o 19. Lucas 19. Enquanto isso, olha se o celular está aí no silencioso, no modo avião, no não perturbe. Tá? O celular no não perturbe e ninguém também no não perturbe. E todo mundo no não perturbe, né? Não levante para beber água, não levante para ir no banheiro. Faça tudo isso antes ou depois, tá bom? Os celulares e nós aí no modo não perturbe. Porque precisamos ter respeito a Jesus, a palavra. Jesus é a palavra, não é? Jesus é a palavra. Não é respeito ao homem, é respeito ao Senhor. Este domingo de ceia eu quero refletir com a igreja sobre outro poderoso milagre que Jesus... Está ruim o som aí? Está baixo? Atenção, o som do salão, o sol do salão, tá? Retorno. Para mim está bom aqui. Eu quero falar hoje sobre um outro poderoso milagre que o Senhor Jesus fez na vida também de um homem. Ele curou interiormente esse homem, que apesar de ser muito rico, vamos falar de um rico hoje. De um rico, que a Bíblia fala de um homem rico, porém que era pobre. Ao mesmo tempo que ele era rico materialmente, ele era pobre espiritualmente. Ele era miserável e corrupto de caráter. Tinha um caráter totalmente miserável. Nós vamos ler o texto de Lucas 19, do versículo 1 ao 10, e vamos entender. E vamos falar hoje sobre atitudes que geram transformação interior. Atitudes que geram transformação interior. Diz o texto: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ele era o quê? Rico. Muito rico. Vamos saber por quê. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena, que nós chamamos aqui no Ceará carinhosamente de baixinho, não é? Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro ou uma figueira, e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Grava esse versículo aí, 6, que diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha, a atitude de Zaqueu vai fazer toda a diferença. Todos os que viram isto murmuravam. Todos os que viram isto Antes de eu avançar, só quero chamar a atenção de uma coisa aqui para você entender. Sempre que tem alguém alegre, tem alguém incomodado. Viu? Sempre que tem alguém alegre, vai ter alguém incomodado e murmurando porque você está alegre. É assim. Isso chama-se ser humano. Nem todo mundo vai estar alegre com a sua vitória. Nem todo mundo vai estar alegre com a sua alegria. Tem gente que vai estar incomodado com a sua alegria. Você está alegre, a pessoa, em vez de estar alegre com você, que é o certo, ela vai estar incomodada com a sua alegria e ela ainda vai murmurar. Porque você está alegre. Vai arranjar um problema, vai arranjar uma dificuldade, vai arranjar uma desculpa porque você está alegre. Mas vamos continuar. 7. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Vamos repetir: hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. O Espírito Santo tem a liberdade de falar conosco através dessa palavra.
que o homem saia de cena e o Senhor use esta espada de 2 gumes para atravessar as nossas juntas e medulas e para tratar aquilo que precisa ser tratado, para curar aquilo que precisa ser curado, para nos desconstruir e construir novamente aquilo que precisa ser feito. Nós te damos liberdade para agir e falar conosco nessa noite, individualmente e coletivamente, em nome de Jesus. Amém. Quase todos aqui já devem ter ouvido falar da história de Zaqueu, sim ou não? Sabemos aí que Zaqueu, lemos aqui um pouco da história dele. Ele morava na cidade de, quem gravou? Jericó. Ele morava na cidade de Jericó. E Jesus havia feito uma programação, e nessa programação de Jesus, ele passou por Jericó, pela cidade de Jericó. Jesus tinha um plano, com certeza. Jesus não fazia nada de qualquer maneira. Ele tinha planos, ele tinha projeto de salvar a vida de pessoas aonde ele ia. Com Zaqueu não foi diferente. E Jericó era uma cidade bem conhecida na época. Jericó era uma cidade conhecida porque era uma cidade que tinha trânsito enorme de comerciantes e, por consequência, de mercadorias, e que fazia essa cidade ser uma cidade rica. E ela era conhecida como uma cidade de lazer, de luxo, uma cidade de comércio. Até imperadores da época, eles costumavam passar temporadas em Jericó. Tinha águas termais, tinha atrativos, porque era uma cidade próspera, né? E Jesus havia passando por ali. E quando Jesus passa, a gente vê que uma multidão, a fama de Jesus já estava grande, a multidão se apertava, se acotovelava, querendo ver Jesus. E Zaqueu também tinha uma curiosidade de ver Jesus, porém, ele tinha um problema com ele mesmo. Qual era o problema? Alguém identificou? A sua baixa estatura. Por conta da multidão, ele não conseguia ver. Ele era baixinho. Então ele teve um plano, ele cria uma estratégia, ele calcula o caminho aonde Jesus vai passar. Ele diz assim, não, ele está vindo por ali, então só tem esse caminho, ele deve ir por aqui. Então eu pego um atalho, vou na frente e eu tenho que ver ele, eu quero ver ele. Ele tinha uma curiosidade em ver Jesus. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas provavelmente Zaqueu, ele tinha um vazio dentro dele. A riqueza dele não era o suficiente para suprir esse vazio que ele tinha e o levou a querer conhecer Jesus. E ele faz esse caminho, ele corre, ele acelera na frente da multidão e ele encontra uma árvore, uma figueira, um tipo de figueira, e ele sobe nessa figueira. A Bíblia não diz como, se ele pediu ajuda a alguém, se alguém ajudou ele. A Bíblia não diz se ele teve dificuldade ou não, mas provavelmente sim. Se ele era baixinho para subir numa árvore, com certeza qualquer pessoa tem dificuldade de subir numa árvore, e ele foi lá e subiu. A gente vai ver já mais algo sobre isso. Mas ele sobe nessa árvore e ele consegue ficar numa posição privilegiada na espreita de quando Jesus vinha passar. Até aí nós podemos entender. Mas quem era Zaqueu? Talvez você já ouviu falar de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Quem eram os publicanos? Publicanos eram cobradores de impostos. Ele era aquele 0300 que liga para a gente o dia inteiro e fica, aí você não vai pagar não a fatura do seu cartão? Aquela ligação chata que a gente recebe, era o Zaqueu que ligava naquela época, ele ficava lá no call center. Não, estou brincando. Ele fazia coisa pior. Ele era um empregado da Receita Federal de Israel. Vamos dizer assim, né? De Roma, desculpa. Ele tinha autorização para cobrar impostos do povo e repassar o dinheiro para Roma. Mas os publicanos, eles eram corruptos. Eles cobravam a mais do que o imposto devido. Eles extorquiam as pessoas. Eles chegavam e cobravam a mais. Eles eram corruptos. Se eles tinham que cobrar, um exemplo, R$50, eles chegavam e cobravam 100, 50 eles botavam no bolso.
E aí, por isso, ele era rico. Agora você entendeu de onde vem a riqueza de Zaqueu. Ele era rico não só porque ele trabalhava, mas ele era rico porque ele ganhava em cima do trabalho das pessoas, do suor das pessoas. Ele era desonesto. Ele era totalmente desonesto. Por isso, os publicanos, eles tinham essa fama de serem mal vistos pelo povo judeu. Na verdade, eles eram odiados pelo povo judeu. O povo judeu tinha ódio publicano, porque eles entravam nas casas, eles batiam nas pessoas, eles obrigavam as pessoas a dar até o que eles não tinham. E para piorar, Zaqueu, ele era um dos líderes, ele era o chefe, olha aí, ele era o gerente dos publicanos. Então, além de ele ser um cobrador de imposto, ele era o gerente do negócio. Ele era o dono do esquema de corrupção, para a gente poder entender melhor. Então ele era odiado, ele era muito odiado, por ser o cabeça desse esquema de corrupção. Ele era um homem esperto, vamos dizer assim, uma expertise maliciosa, né? Que usava para se dar bem às custas das pessoas. Porém, ele era rico, enriqueceu. Explorando as pessoas, ele enriquece. Porém, ele era um homem rico, mas infeliz, insatisfeito, perdido, incompleto. E até hoje a gente vê essas figuras aí perambulando pelo nosso mundo. Pessoas ricas, mas infelizes, que têm dinheiro, têm um carro do ano, que têm uma casa na praia, que têm um apartamento, têm uma cobertura, mas são muito abastadas de dinheiro, porém são infelizes, se matam, vivem em depressão, vivem angustiados, e o seu dinheiro não consegue suprir essa felicidade. Que coisa triste, porque muita gente pensa assim, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse muito dinheiro, minha vida era outra. Aí eu te pergunto, será se muito dinheiro é solução, seria sinônimo, seria garantia de felicidade? Está aqui a gente vendo que para Zaqueu não foi. Agora, o interessante é que mesmo ele sendo uma pessoa corrupta, mesmo ele sendo uma pessoa exploradora, mesmo ele sendo uma pessoa odiada pela sociedade, Jesus tinha um plano na vida dele. Porque Jesus, ele veio para os perdidos. Ele mesmo disse que os médicos não precisam, os sãos não precisam de médicos, são os doentes que precisam. E Jesus, ele é totalmente o contrário daquilo que às vezes nós pensamos. Ele quer salvar justamente aquela pessoa que é a pior. Ele quer salvar justamente aquela pessoa que é a ovelha negra da família, que é a desprezada, que é a pessoa que todo mundo não bota fé nela. Não que ele não salve, ele não queira salvar outras pessoas, mas você pode ter certeza, e você nunca diga, isso aí é um bebinho velho. Nunca fale isso. Porque os piores é que o Senhor mais quer salvar. Amém? Eu já fui caso de ver a gente evangelizando, aí, vamos ali falar com aquela pessoa. Não, ali é um bebinho velho, ali não quer saber de nada não, isso é um doidinho velho, isso é um bebinho velho. Não fale isso. Não menospreze as pessoas, porque aquelas piores é quem Jesus mais quer. Ele quer os improváveis. Você quer uma prova disso? Nós somos a maior prova disso. Nós estamos aqui porque o amor do Senhor nos alcançou. Por isso que muitas vezes nós somos criticados. Eu não vou para aquela igreja ali não. Por que eu não vou para aquela igreja? Porque lá só tem gente falsa, tem uma vida toda errada e agora está lá querendo se consertar. É justamente esse povo que Deus quer salvar. Deus não quer salvar as pessoas perfeitas, perfeitinhas, certinhas, que se acham que não tem erro, que se acham que não tem defeito. Não, igreja é um lugar de gente cheia de defeito, de problema, de falho, mas, porém, vírgula, tem um detalhe.
Não é simplesmente, vou me esconder atrás do meu pecado e vou continuar seguindo Jesus no meu pecado. Não. O propósito de Jesus foi de chamar Zaqueu para fazer em Zaqueu uma transformação completa do seu caráter. Existe uma vírgula no negócio. Não é simplesmente, pastor, Jesus quer os pecadores, Jesus quer os errados, então os errados vão continuar errados, os pecadores vão continuar no pecado, não há mudança de caráter, não há transformação, eu vou continuar na safadeza? Não. Em nenhum momento Jesus chega para Zaqueu e diz, Zaqueu, eu vim te salvar, mas tu continua na tua safadeza, tu continua enganando as pessoas, extorquindo as pessoas, tu continua sendo um cara desonesto, roubando as pessoas, que era o que ele fazia. Pelo contrário, o interessante é que Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscar Jesus. Se a gente olhar o texto, a gente vai ver que foi Jesus que avistou ele primeiro. Por mais que ele sobe na figueira, mas Jesus olha lá de fora, Jesus diz, ei, Zaqueu! E Zaqueu, assustado. Vamos ler? Quando Jesus chegou àquele lugar, perto da figueira, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Você notou alguma coisa de interessante aqui? Como é que Jesus chamou ele? Como é que Jesus chamou ele? Pelo seu próprio nome. Jesus morava em Jericó. Jesus era o homem do cartório que recebeu a certidão de nascimento de Zaqueu e sabia o nome dele. Tu notou uma coisa interessante? Jesus passa e sem nunca ter visto Zaqueu, Jesus olha para ele e chama ele pelo nome. Zaqueu, desce daí. Eu te achei. Não foi você que me achou, eu te achei. Eu consigo entender isso aqui, que Jesus nos conhece pelo nome. Jesus não disse assim para Zaqueu, ei, baixinho. Ei, baixinho. Ei, tu que está aí em cima da árvore. Gostei da tua cara, desce aí, eu quero falar contigo. Eu quero ir para a tua casa. Ei, baixinho, vem cá, corre aqui. Não, Jesus não chama ele de baixinho, Jesus não chama ele de ei, psiu. Jesus não usa nenhum outro nome, Jesus usa Zaqueu. Porque Jesus conhece a cada um de nós pelo próprio nome. Ele sabe quem somos, ele sabe quem você é, ele sabe a sua história, ele sabe o que você está passando, o que você passou, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. O que nem você nem eu sabemos. Ele sabe algo sobre nós que nós nem imaginamos. Como, por exemplo, ele sabe o dia da nossa morte. Você sabe o dia da sua morte? Você sabe? Ele sabe. Essa informação é meio pesada, né? Você sabe o dia da sua morte? Todos nós teremos o dia da nossa morte, sim ou não? Se Jesus não voltar, e não nos transformar, nós teremos um dia da nossa morte. Tem um dia do nosso velório. Você já parou para pensar nesse dia? Não, Deus me livre, cruz credo, Ave Maria 3 vezes. Com cruz credo, sem cruz credo, com Ave Maria, sem Ave Maria, esse dia vai chegar. Mas Jesus sabe. Assim como Ele sabe o dia que você nasceu, assim como Ele sabe o dia que você foi gerado. Nós não temos como fugir dele. Nós podemos ter até deficiências, como Zaqueu era baixinho. Nós podemos ter deficiências e nós acharmos que somos inferiores. A baixa estatura de Zaqueu pode falar para nós que nós somos inferiores. Às vezes você se sente inferior. Quantas vezes Satanás soprou no teu ouvido e disse assim, tu não merece. Tu não merece. Não vai nem para a igreja não, que não adianta. Tu está perdido, tu é isso, tu é pecador, tu caiu de novo, tu errou, tu falhou. Quantas vezes Satanás vem mostrar para nós
o bicho é sujo, ele vem mostrar para nós as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas inferioridades, ele vem mostrar para nós as nossas incapacidades, ele vem esfregar na nossa cara as nossas deficiências. Mas quando Satanás vier falar isso para você, pode ter certeza que Jesus te conhece pelo nome, e ele tem plano, projeto, e está na agenda de Jesus salvar, mudar a nossa história, a sua história, assim como estava na agenda de Jesus salvará Zaqueu. Daí a gente vê, como esse milagre, o quanto o plano de Deus é fazer o mesmo em nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui. Gente, deixa eu te explicar uma coisa, por favor, entenda isso. Igreja não é bater cartão. Igreja não é só chegar no domingo, bater o cartão, pronto, fiz a minha obrigação. Não é. Isso aí, igreja de Cristo, isso aí é religiosidade do mundo. Hoje em dia, foi hoje, que a gente estava vendo uns vídeos sobre o budismo lá no Nepal. Aí a gente estava vendo o pessoal praticando a religião, né? Eles têm uns peão de ferro em volta do templo, as pessoas chegam, jogam uma moeda no poço, aí entra, passa rodando os peão, nesses peão tem umas orações, e a pessoa vai, chega lá no final, faz um negócio lá para Buda e vai-se embora. Pronto, fiz a minha parte. Agora eu posso viver minha vida do jeito que eu quero, eu posso enganar, roubar, eu posso falar mal dos outros, eu posso ter ódio no meu coração. Eu fiz a minha parte, então estou bem com a minha religião. Não é isso. Cristianismo não é prática religiosa. Cristianismo não é bater cartão em igreja. Cristianismo é muito mais profundo. Cristianismo é transformação de caráter. E para essas transformações acontecerem, não depende só de Deus. Porque se a gente vê a história de Zaqueu, para o caráter dele ser transformado, ele tinha sim um histórico. Ninguém mente. Ele tinha um histórico de roubo, de enganador, ele era um cara espertinho que só. Por isso ele enricou. Ele tinha um histórico errado. Mas o que Jesus mostrou para ele foi que o plano de Deus era que a vida dele fosse mudada, a começar de dentro para fora. Mas não dependia só de Jesus. Não dependia só de Jesus. Porque provavelmente existiam outros publicanos. E provavelmente existiam outros cobradores de impostos que também eram ladrões. Mas a Bíblia não diz que eles foram transformados. Fala de Zaqueu. Zaqueu foi transformado não é porque ele foi escolhido num sorteio por Jesus. Ele foi transformado porque ele apresentou a Cristo algumas atitudes que mudaram a vida dele. Entenda você, por favor. Jesus ele não trabalha sozinho. Jesus ele trabalha com a nossa participação. Nós podemos ficar dentro de uma igreja anos e anos e anos e anos e anos. Se nós não tivermos atitudes como Zaqueu teve, nós nunca experimentaremos a transformação interior que ele experimentou. E é para isso que eu quero chamar a atenção. Nós vamos ver aqui algumas atitudes que Zaqueu tomou, poucas por conta do horário, mas algumas atitudes que Zaqueu tomou, que fez com que uma mudança completa tivesse em sua vida. Primeira atitude, eu coloquei aqui, eu chamei de a decisão que Zaqueu colocou no coração em conhecer Jesus. Eu vejo aqui no texto que Zaqueu, ele decidiu, ele teve um anseio, um desejo, ele teve uma sede, ele teve uma determinação dentro dele, essa é a palavra. Ele teve uma determinação dentro dele de dizer assim, eu vou encontrar com Jesus porque eu quero conhecer Ele.
Provavelmente ele ouviu falar de Jesus em algum lugar, alguém falou para ele. Ele não veio ali por acaso, ele veio ali com um propósito também. Ele queria ver a Cristo, porque senão ele poderia ter chegado na multidão, ter olhado assim, ter dado até os pulinhos. Não vi ninguém, vou-me embora, vou seguir minha vida. Não. A atitude de Zaqueu mostra que ele teve uma determinação, ele foi preparado, ele fez um esforço, ele gastou a energia, ele fez algo que estava fora do seu controle, da sua normalidade. Que foi o quê? Vamos lembrar? Qual foi a primeira atitude dele? Não. Antes de subir na árvore, foi o que ele fez? Vamos ler? 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. 4. Então, correndo adiante. Antes dele subir na árvore, ele teve que correr adiante da multidão. A dificuldade de Zaqueu aqui, ele tinha 2 dificuldades, 3 na verdade. Mas ele tinha esses obstáculos na sua vida. Um deles era um obstáculo pessoal. Qual era o obstáculo pessoal? A sua pequena estatura. E outro obstáculo era um obstáculo circunstancial, que era o quê? A multidão. Quem acha que a dificuldade de Zaqueu era só porque ele era baixinho, não. A dificuldade de Zaqueu é por conta da multidão que rodeava Jesus. Quantas das vezes nós temos as mesmas dificuldades para ter o encontro com Jesus? Quantas vezes nós temos a dificuldade pessoal de ter o encontro com Jesus? Os obstáculos pessoais que nós temos de ter o encontro com Jesus. Se eu for citar aqui, a lista é grande, mas não preciso acusar ninguém aqui, não estou aqui para isso. Você sabe dos seus obstáculos pessoais que você tem. Que às vezes é um vício. Às vezes é uma vontade da carne. Às vezes é um reverso, que é justamente uma mágoa, uma ira, um perdão que falta ser liberado. Às vezes é uma desatenção. Às vezes é uma dúvida. Às vezes é uma frieza, uma preguiça. Quantos obstáculos pessoais nós temos para chegar até Jesus? E aí junta as dificuldades, obstáculos pessoais com os obstáculos circunstanciais. O tempo, a correria, a família, é o filho, é o marido, é o trabalho, é tanta coisa que você gostaria, mas tem tanta multidão na sua frente. Mas observe que Zaqueu, ele não espera o normal acontecer. Ele faz o diferente. Ele sai da sua zona de conforto e ele corre. Ele cria estratégias para poder ter um encontro com Jesus. Jesus não foi simplesmente até onde ele estava no seu local de conforto. Jesus espera Zaqueu sair do seu conformismo e criar uma estratégia para ser conhecido por Jesus. Ele fura o bloqueio da multidão. Ele atravessa a multidão. Ele se adianta a multidão. E olha que aí entra a terceira dificuldade. Ele era uma pessoa amada? Ele era uma pessoa amada? Não. Ele era uma pessoa o quê? Odiada. Eu fico imaginando o que Zaqueu ouviu. Quando ele chega lá, atravessando, correndo no meio da multidão. Quem é esse cara? Ah, é o Zaqueu, é o cobrador de impostos. Sai daqui, nojento, cão do inferno. O que é que tu quer aqui, rapaz? Tu não é bem-vindo. Nós odiamos você, nós detestamos você, mas eu vou te pegar. Sai daqui, nós temos ódio de você, seu capeta. Você rouba a gente, o que é que você quer aqui vendo Jesus? E daí a gente entende que Zaqueu teve uma determinação dentro de si de encontrar com Jesus Cristo, que o levou a superar todas as dificuldades, sejam elas pessoais, sejam elas circunstanciais, sejam elas de pessoas. E o que é que nós aprendemos com isso?
que toda pessoa que quer ter um encontro com Jesus, ter uma vida transformada, vai enfrentar todas essas e outras dificuldades na sua vida. Se você não tiver determinação, se você não gastar energia, se você não for uma pessoa que diga assim, eu vou superar todos os obstáculos, mas eu vou ter um encontro com Jesus. Se você não tiver essa determinação, você fica no seu comodismo e a sua vida não muda nada. Você simplesmente continua sendo mais um na multidão. Eu posso enxergar Zaqueu dizendo assim, epa, peraí, eu sou baixinho, todo mundo me odeia, tem uma multidão, mas eu estou disposto e determinado a não ser mais um na multidão. Eu vou conhecer esse cara. Eu quero conhecer esse cara. Não interessa o que eu preciso fazer. Eu tenho que enfrentar a multidão, que todo mundo me odeia. Olhe lá se ele não tiver levado uns cascudos. Mas ele foi. Ele viu o tamanho da multidão, ele corre. Eu imagino depois de uma corrida, o cara correu cansado, ofegante. Quando chegou lá na frente, e agora? Mas como é que eu vou ver ele se eu sou baixinho? E tem uma árvore, eu tenho que subir na árvore. Mas eu estou aqui morrendo, ainda vou ter que subir na árvore. Queridos, para ter um encontro com Deus, para ter vida transformada, tem que suar também. Tem que gastar energia também. Não espere você que as coisas vão acontecer no automático, que as coisas não acontecem no automático. Se você não tiver determinação para correr na frente, se você não tiver determinação para suar, se você não tiver determinação para ter estratégias, para subir na sua árvore, para descer lá do seu quarto, para acordar de madrugada, para chorar nos pés do Senhor, para fazer propósito com Deus, para fazer prova com Deus, para crer na hora da dificuldade, para não olhar para ninguém que está te criticando, para não olhar para quem está murmurando de você, para não olhar para nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu aprendo com Zaqueu que eu preciso ter determinação na minha vida para poder conhecer mais sobre Jesus. Para ter mudança de vida. Por favor, entenda isso. Não aceite ser mais um na multidão, mais uma na multidão. Diga para você mesmo, meu Deus, o que está faltando para eu te encontrar? O que está faltando para eu te conhecer? O que está faltando para eu ser curado desses meus traumas? Para eu ser curado para essa minha história triste, negra, feia? Para essa história que foi queimada por conta da minha imagem que eu era no passado? O que está faltando para eu mudar a partir de hoje? E tome essa atitude. E vá. E busque ao Senhor. Porque às vezes nós crentes queremos receber as coisas de Deus, mas não quer mover um dedo. Interessante é que as pessoas no mundo, elas fazem qualquer sacrifício para conseguir as coisas. É ou não é verdade? Mas quando é para as coisas de Deus, estou cansado, não posso, estou isso, estou aquilo, estou não sei o quê. É ou não é verdade? Há bem tempo atrás aqui, eu lembro, acho que foi um mês ou 2 meses atrás, se eu não me engano, esse ano ainda. O presidente da República assinou lá um projeto que dava R$200, não foi isso? Uma bolsa de R$200, alguém sabe o nome? Eu não lembro o nome. Pé de meia, isso mesmo aí. O presidente assinou lá um negócio, R$200, é para quem mesmo? Os estudantes era? R$200 para os estudantes. Meu irmão, foi o presidente assinando aqui agora. E 7 horas da manhã, as caixas econômicas lotadas com fila dobrando, o sol queimando, torando a cabeça da pessoa, e a pessoa lá, o dia todo as canelas chega a estar se tremendo, sai de lá morrendo de fome, os R$200 já estavam até empenhados. Nem existia mais, não era não? Teve gente que já fez dívida no dia anterior. Ei, mas deixa eu fazer as compras aqui que amanhã eu pago por 200. Não estou falando de quem recebeu, pelo contrário, se eu tivesse também eu ia receber, eu sou besta. O que eu estou falando é que às vezes a pessoa faz um sacrifício para tanta coisa.
Mas quando é para ter um encontro com Deus, quando é para orar, para ralar o joelho, quando é para chorar, para fazer um jejum, quando é para orar, para vir para uma oração, para fazer um jejum, para fazer um propósito com Deus, para ir para uma célula, para evangelizar, não tem a mesma determinação. Eu tenho certeza, se chegar para uma pessoa daquela da fila ali, a última, tem 3.000 na fila, ela é a 2.999. Tu vai desistir? Vou nada, eu só saio daqui com o meu dinheiro. É ou não é assim? E por que nós não somos assim para o Senhor? Por que nós não somos assim para dizer, Senhor Jesus, eu quero te conhecer, o que eu preciso fazer? Eu estou disposto a fazer, a pagar qualquer sacrifício por ti. Essa foi a primeira atitude que me chama a atenção, que a vida de Zaqueu mudou. Se ele não mostra essa atitude, Jesus, eu creio que certamente tinha passado direto. Não tinha chamado ele pelo nome. De forma nenhuma. Segundo, versículo 6. Jesus chama ele, manda ele descer. E no versículo 6 acontece algo interessante. Diz o quê? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Meu irmão, foi a maior alegria da vida de Zaqueu. Quando Jesus diz, Zaqueu, ele não acreditou. Como é? Ele me chamou pelo meu nome. Como assim? Eu acredito que ele soltou do galho lá e caiu no chão de uma vez e correu para abraçar Jesus e disse, morrendo de alegria, disse, Jesus, o Senhor me chamou, eu mesmo ouvi o meu nome, Jesus, o Senhor me chamou, eu não acredito que o Senhor quer, o que o Senhor quer, Jesus? Jesus disse assim, eu quero ir para a tua casa. Zaqueu ficou louco, ele disse, como? Ele ir na minha casa, eu sou um pecador, todo mundo me odeia, eu tenho uma fama de que eu sou o cara que a pior fama dessa multidão aqui, eu sou o pior. E foi justamente ele, a casa que ele escolheu para ir. Eu fico imaginando o pulo de alegria de Zaqueu. Zaqueu pega na mão de Jesus, vamos Jesus, é por ali, ó. A gente entra nessa rua aqui, depois a gente quebra a direita, quebra a esquerda, quebra a direita, quebra a esquerda, vai, anda 3 quarteirões, quebra a direita, quebra a esquerda. Jesus não se preocupa não que a gente chega já lá. E no caminho ele alegre, feliz da vida, conversando com Jesus, do lado de Jesus, ele entra, abre a porta de casa e diz, mulher, tu não sabe quem chegou aqui na nossa casa, mulher. Simplesmente Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele entra, oferece água, que era assim, lavava os pés da poeira, ungia a cabeça com óleo, pegou o melhor lugar da mesa, sente aqui, Jesus. Que eu vou preparar aqui um jantar. Mulher, prepara aí aquele baiãozinho de 2. Mata aquela galinha, faz o pirão, que hoje o jantar é especial. Jesus chega, eles começam a conversar, e ali vai, papo vem. Só que como sempre, né? Os fariseus foram atrás. Como é que pode, rapaz? Eu não acredito não, Jesus foi para a casa de Zaqueu. O cara, o maior pecador, Jesus entrou na casa dele e começaram a cochichar e falar mal, porque é assim mesmo, viu gente? Ei, você tem que se acostumar, quem quer ser de Deus vai ter pessoas que vai falar mal de você. Na época que você vivia no mundo, eles eram teus amigos, tapinha nas costas. Você era uma pessoa maravilhosa, mas você escolheu Jesus, você vai se tornar a pior das pessoas. Muita gente vai virar o rosto para você. Muita gente vai, quando te ver, pega até o telefone, porque não quer mais te ver. Mas não te preocupa não, porque o melhor está com você. O principal está com você, está sentado na sua mesa, está na sua casa. Amém? Mas aqui eu entendo que Zaqueu, com toda essa alegria, ele demonstra, sabe o quê? Um arrependimento genuíno. Você pode repetir comigo? Arrependimento genuíno.
Sabe por que Zaqueu ficou tão alegre, tão feliz? Não foi mais por causa de dinheiro. Não foi porque ele ganhou mais um dinheiro de alguém. Não foi porque ele enganou mais uma pessoa e se deu bem na vida. Ele ficou feliz naquele momento. Foi porque ele encontrou a real felicidade que preenchia o seu vazio. Que até então o dinheiro não conseguia preencher. Por isso ele foi para Jesus correndo e com alegria. É assim. Quando a gente encontra o Senhor, a gente tem dentro de nós uma alegria incalculável. As pessoas olham para você e vão dizer assim, mas tu está tão feliz, o que é que tu tem? Você quer ver? Isso aqui vai acontecer muitos aqui, ó. Amanhã vão para o trabalho. Você vai chegar lá no seu trabalho feliz, alegre, cantando. Mas lá no seu trabalho vai ter gente com raiva, chateado, de mau humor, estressado. Foi os empurrão, a velha segunda-feira. E você vai lá cheio de energia, cheio de alegria. As pessoas vão olhar assim e vão, não entende esse cara aí, ó. Eu não entendo. Eu chego aqui todo arrebentado, então eu chego aqui tem mal vontade e essa pessoa aí está tão alegre, tão feliz, porque eles não entendem que o motivo da nossa alegria não é o dinheiro que nós temos. O motivo da nossa alegria é o Senhor que está presente na nossa vida. Quando Jesus está presente na nossa vida, nós temos uma alegria que é incalculável. E que as pessoas não entendem o motivo dessa alegria. Isso chama-se alegria da salvação. É alegria porque fomos salvos. Mas essa alegria da salvação, ela só vem por conta dessa outra atitude que Zaqueu tomou. Uma atitude de se arrepender. Lá com Jesus, ele toma uma atitude. Que é justamente a terceira coisa que me chama a atenção. Uma mudança de atitude. Vamos ver o versículo 8. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado ou tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele faz uma revelação para Jesus que eu acredito que chocou as pessoas que estavam ali. Primeiro, porque ele diz, Jesus, eu estou tão feliz, mas eu estou tão feliz contigo, na minha vida, na minha casa, que para mim o dinheiro não é mais a felicidade. É tanto, Jesus, que eu resolvo dar aos pobres a metade de tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, eu vou distribuir para os necessitados, para aquelas pessoas que não têm nada. Jesus olha assim, fica admirado. Eu creio que as pessoas olharam assim, eita, ele era rico. Mas aí Zaqueu faz uma segunda revelação, que é interessante, que a lei romana naquele tempo, ele era um cidadão agregado ao Império Romano. A lei romana naquele tempo dizia que se uma pessoa fosse pega roubando, a punição ou a multa, o castigo dessa pessoa, se uma pessoa fosse publicamente encontrada roubando, essa pessoa teria que devolver justamente 4 vezes mais a quem ela roubou. Zaqueu sabia dessa lei. Por isso ele mesmo toma uma atitude de cumprir a própria lei romana. Ele mesmo diz assim, pois Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu roubei. O que é essa atitude de Zaqueu? Ele estava simplesmente reconhecendo que ele era um ladrão. Ele estava simplesmente reconhecendo o erro dele. É aí onde nós chegamos num ponto principal. Que a mudança... Atenção, por favor, olha para mim. Esse aqui é principal, hein? A mudança no caráter de uma pessoa só acontece quando essa pessoa reconhece quem ela é e os erros que ela está fazendo. E ela confessa aquele erro, aquela falha no caráter dela. Zaqueu ele poderia simplesmente ter só dado a metade dos bens que ele tinha para os pobres. Ele ia fazer uma boa caridade.
Mas quando ele diz assim, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu roubei, ele estava publicamente reconhecendo que ele era um ladrão. Em outras palavras, ele estava publicamente falando para quem estava lá com Jesus, e lógico, naquele tempo, meu irmão, e como hoje, você falar uma coisa aqui, todo mundo sai falando. A cidade todinha depois soube que Zaqueu reconheceu que era ladrão. O ponto principal é esse. Só a cura interior, só a transformação de um caráter de uma pessoa, quando ela reconhece que ela é pecadora. Quando ela reconhece aquilo que ela fez de errado. Quando ela entende que aquilo que ela está fazendo está ferindo o coração de Deus, está entristecendo o coração de Deus. E ela, quando entende isso, ela toma uma atitude que é reparar o seu erro, o seu pecado. Observe que Zaqueu fez uma lei que chamava Lei da Restituição. Ele foi restituir a quem ele tinha roubado. Isso mostra que o seu caráter estava sendo transformado por Cristo. Isso mostra que Zaqueu não foi mudado só o exterior. Isso mostra que Zaqueu não foi transformado só a roupa dele, que ele passou a vestir agora uma roupa de crente. Isso mostra que Zaqueu não mudou exteriormente. Ele não mudou o linguajar dele. Ele começou a falar, está amarrado, irmão. Ele não começou a ficar só falando em línguas, dizendo que era um crente, não. Ele reconheceu o seu erro. Ele disse, eu sou ladrão. Eu reconheço que eu sou ladrão. E por isso eu vou restituir a quem eu roubei. Isso é o ponto principal para quem quer ser curado interiormente. Quem quer ter a vida transformada. Restituir a quem você roubou. Mas pastor, eu nunca roubei 1 centavo de ninguém. Às vezes a gente não rouba dinheiro. Mas às vezes a gente rouba a paz de alguém. Às vezes a gente rouba o coração de alguém. Que a gente precisa ir lá e restituir. Que a gente precisa ir lá e reconhecer e pedir perdão e se consertar com aquela pessoa. Que a gente precisa ir lá e dizer, olha, eu errei. Como Zaqueu. Eu te roubei. Eu fico imaginando o Zaqueu chegando lá na casa das pessoas. Eu fico imaginando, vem cá, Samuelzinho, vem cá, meu filho. Por favor. Esse rapaz é uma benção. Brevemente ele vai fazer missão lá em Moçambique comigo, não vai? Vem aqui rapidinho. Cuidado aí. Ó. Eu fico imaginando o Zaqueu chegando lá na casa do Samuel. Seu Samuel. Posso entrar? Posso entrar? Ô, seu Samuel, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Você sabe quem eu sou, não sabe? Eu sou o Zaqueu. Você sabe por que eu vim aqui? Aí o Samuel disse assim, já vem cobrar o imposto de novo, Zaqueu? Eu já paguei, Zaqueu. Não. Não, Samuel, não fique com raiva de mim. Eu não vim te cobrar o imposto. Eu vim te pedir perdão. Porque eu reconheço que eu sou um ladrão. Que eu te roubei. Que eu estava te roubando. E eu vim aqui acertar as minhas contas com você. Eu vim aqui restituir aquilo que eu te roubei. E eu não vim te restituir aquilo que roubei somente. Eu vim te trazer 4 vezes mais aquilo que eu te roubei. Você me perdoa. Porque eu encontrei um homem que me aceitou como ladrão. E que mudou minha vida, me perdoou. E agora eu tenho uma vida nova que eu estou vivendo. Por isso, Samuel, eu vim aqui consertar minha vida contigo e eu vim aqui restituir. E eu quero estar de bem com você. Tome aqui, pode ser? Me dá um abraço aqui. Assim, obrigado, palmas para o nosso Samuel. Assim, Zaqueu fez. Assim, Zaqueu se limpou. Assim, Zaqueu curou o seu coração. Queridos, essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Se nós quisermos um encontro real com Jesus, a gente tem que passar por essas 3 coisas. A gente tem que ter determinação em querer conhecer a Ele. Se possível for vencer os obstáculos que surgem na nossa frente. A gente tem que ter um genuíno arrependimento, porque ninguém entra no reino de Deus se não se arrepender.
E a gente precisa ter atitudes de mudança na nossa vida. Se consertar com quem a gente precisa ser consertado. Mudar as nossas atitudes. Repensar. Começar a tratar bem a esposa, o esposo. Às vezes um vizinho que você tem, olha daquele vizinho, eu não gosto daquele vizinho, eu dou uma rabisaca para ele. Por quê? Porque ele é assim, porque... Não. Quem é de Deus tem que mudar as atitudes. Eu não estou aqui pregando o formato de uma pessoa perfeita. Eu estou pregando o formato de uma pessoa arrependida e que está sendo transformada por Deus. Porque enquanto nós continuarmos tratando, agindo da mesma forma, nós não vamos encontrar o Senhor Jesus para fazer mudança na nossa vida e nos trazer uma alegria completa de salvação. E olha que isso faz parte da nossa vida cristã. Todos nós estamos dispostos a falhar com o nosso próximo, sim ou não? Eu posso falhar com você, você pode falhar comigo. Você pode falar com seu esposo, falhar com a sua esposa. Importante é a gente não fugir disso aqui. Importante é a gente todo dia estar determinado. Eu quero todo dia renovar o meu encontro com Jesus Cristo na minha vida. E o que for preciso fazer, o esforço que for preciso fazer, a energia que for preciso fazer, eu vou fazer. E todo dia eu estar vivendo debaixo de um arrependimento. E que me leve a ter mudança completa na minha vida. Jesus viu Zaqueu, chamou pelo nome, foi à sua casa, demonstrou seu amor, sua misericórdia, transformou o seu caráter, lhe deu a vida eterna. Jesus quer continuar fazendo a mesma coisa comigo, com você, com todos nós. O amor dele é assim. Isso é igreja. Igreja é transformação. Igreja é o caráter sendo transformado. Igreja são as falhas do nosso caráter que são todos os dias consertadas pelo nosso mestre. Agora eu preciso querer. Eu preciso dizer Jesus, está aqui minha vida. Está aqui minha vida. Eu não quero ser mais um na multidão, eu quero ser diferente. Meus amados, não é sobre pessoas. Não é sobre templos. Não é sobre religião. É sobre conhecer Jesus pessoalmente. Quando você conhece Jesus pessoalmente, é impossível sua vida não mudar. Quando você conhece apenas uma igreja, quando você conhece apenas uma religião, é legal, mas não diz muita coisa. Mas quando você conhece Jesus, é impossível seu caráter não ser transformado. É impossível você não se quebrar diante dele e dizer, Jesus, me perdoa. Como foram tantos outros, como foi Maria Madalena, que quase foi apedrejada pela multidão, mas que depois ficou frente a frente com Jesus e Jesus salvou a vida dela. Da mesma forma, ele quer salvar a mim e a você nessa noite. Eu te convido para nós curvarmos a nossa cabeça. Antes de servirmos a ceia, nós temos um momento de reflexão com o Senhor. Nós temos um momento de refletir. Senhor, onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo? Eu sou multidão? Eu sou multidão? Eu posso fazer como Zaqueu? Eu posso me adiantar? Eu posso criar estratégias? O que está faltando em mim? Está faltando o quê? Um arrependimento genuíno? Está faltando em mim um arrependimento que me leve a uma mudança.